Bom, vamos falar um pouco sobre o PigChamp, os recursos que ele oferece, e depois nós faremos a instalação e vamos mostrar o layout de todas as janelas do programa PigChamp. Então, quem é PigChamp? O PigChamp, ele existe há mais de 30 anos. Isso as pessoas têm desenvolvido várias versões, várias atualizações e tem tornado o PigChamp um sistema excelente para gerenciamento de granjas de suínos. Ele é um software para controle de granjas, como eu já havia dito. Foi desenvolvido pela Universidade de Minnesota. O padrão de cálculos usado no PigChamp é da National Pork Producer Council. Então, isso torna os cálculos do PigChamp extremamente confiáveis, como nenhum outro sistema. Então, os cálculos deles são 100% confiáveis. Ele foi traduzido em 13 idiomas e 55 países. E traduzido e distribuído pela Cispro Inc. Brasil Limitada. Qual o diferencial do PigChamp em relação aos outros programas? Ele fornece informações para gerenciamento de todas as fases da granja com a máxima eficiência. Então, se eu tenho creche, recria, terminação, ele permite eu ter o controle de cada fase dessas 100% de eficiência. A integração entre fases da granja, rastreabilidade, entrada de dados através de lotes e atalhos, personalização da entrada de dados de acordo com a necessidade de controle da granja. Então, o que quer dizer isso? Eu posso personalizar a forma que eu quero entrar meus dados. Então, por exemplo, eu vou informar para o programa a sequência que eu quero lançar os dados e quais os dados que eu preciso entrar. Então, por exemplo, uma inseminação artificial. Eu vou entrar com a ID da fêmea, com a ID do macho, a data da inseminação, o operador e qual for o horário dessa inseminação, se foi manhã ou se foi tarde. Então, eu personalizo essa entrada de dados da forma que eu achar melhor. Então, eu posso, por exemplo, ao invés de entrar com a ID da fêmea primeiro, eu quero entrar primeiro com a data da inseminação. Na sequência, eu quero informar se foi manhã ou tarde, e assim por diante. Mas então, ele permite que eu faça a personalização de entrada de dados da forma que eu achar melhor. E eu posso ter várias granjas no mesmo banco de dados, na mesma licença, e eu fazer personalização diferente para cada granja. Então, isso fica bastante interessante e isso vai depender do que o usuário do PigChamp necessita. Ele vai personalizar a melhor maneira dele trabalhar na entrada de dados. Entrada de dados e geração de relatórios podem ser feitas simultaneamente. Então, se eu tenho o PigChamp instalado em rede, então eu vou ter uma versão Enterprise. E quando eu faço essa instalação Enterprise, eu posso ter vários computadores ligados a esse servidor. E todos esses computadores ligados ao servidor, eu posso usar usuários para fazer entrada de dados ao mesmo tempo. Então, enquanto um usuário estiver fazendo entrada de leitoa, o outro está fazendo inseminação artificial, o outro usuário está fazendo parto, o outro está fazendo desmama e assim por diante. Então, várias pessoas podem estar entrando dados ao mesmo tempo. Isso agiliza, vamos ganhar tempo com isso, e mais pessoas fazendo entrada de dados ou gerando relatórios simultaneamente. Incorpora ferramentas e recursos para desenvolvimento de novos relatórios e filtros. Então, além de todos os relatórios que o PigChamp me oferece, eu posso estar alterando, editando aquele relatório que já existe. E eu posso também colocar um filtro. Eu posso usar vários tipos de filtro, tipo um operador, eu posso filtrar a mortalidade na maternidade por operador,
eu posso filtrar, por exemplo, um monitor de performance por genética. Então, eu informo o filtro que eu achar melhor. Então, fica muito bom essa parte dos relatórios. Eu poder modificar, eu poder colocar filtro, eu poder alterar aquilo que já está pronto. A outra parte seria comparação e consolidação de granjas. Isso aqui é bastante interessante no caso do cliente que tem vários integrados ou cooperativas. Então, você pode pegar todas essas granjas, jogar no banco de dados para fazer uma consulta e você vai ter a comparação de granjas e a consolidação de todas essas granjas. Esse trabalho fica bastante interessante porque ele permite, quando eu faço essa consolidação de granja, essa comparação, ele permite eu ver como que está essa granja em relação àquela outra granja ou em relação às demais granjas. Então, isso daqui seria nada mais que o benchmark. Eu estaria fazendo o benchmark de todas essas granjas. E fica bastante interessante. Quais são os requisitos básicos para a instalação do PigChamp? Eu preciso ter o Windows XP, o Windows Vista, ou o Windows 7, ou inclusive o Windows 8, que o PigChamp está funcionando muito bem no Windows 8 sem nenhum problema. A memória RAM de 1 GB no mínimo, o espaço livre em disco deve ser de 2 GB, e o acesso à internet de preferência. Por quê? Essa parte de instalação, o usuário não precisa se preocupar com isso. Nós temos o Alex, que fica em Guadalajara, que é o nosso suporte para essa parte de TI. Então, ele que faz essa instalação, a reinstalação, e ele vai deixar seu programa pronto para você começar a trabalhar. Então, é muito tranquilo, a gente só mostra os requisitos básicos para que você conheça um pouco do PigChamp e que tipo de máquina que você precisa para estar operando o PigChamp perfeitamente.